Boa tarde, grávidas modernas, tudo bem? Bem-vindas a mais um bate-papo. Então, toda terça-feira, meio-dia e 45, a gente está aqui para conversar com vocês sobre assuntos relacionados com a gestação, com o parto, com o pós-parto. Então, como de costume, a gente vai conversar com você sobre um assunto e aí depois a gente vai responder as dúvidas, tá? O assunto de hoje, que a gente vai conversar que geralmente gera bastante dúvida, é sobre cesárea. Uma vez cesárea, sempre tem que ser cesárea? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vou chamar aqui a Fernanda já pra gente. Dúvidas que vocês começarem a ter, manda aqui no balãozinho com um pontinho de interrogação que depois a gente responde. Feira, não tô te vendo. Ah, agora sim. Estão me ouvindo? Uhum. Vendo? Tudo certo? Tudo certo. Eu estava ajustando aqui no meu super tripé, que na verdade eu apoio no computador. Sim, eu também. E aí, gente, tudo bom? Tô de volta. Mas não deixei Bem-vindo você de só, volta. né? Fiquei nos comentários ali, no dia que tu fez a live sozinha. Então tá, vamos falar desse assunto Vamos que gera lá. bastante dúvida, né? Sempre vem na nossa caixinha também. Porque é muito comum as mulheres ouvirem que, se teve uma cesárea, tem que ser cesárea, né? Sim. E, na verdade, isso existe um motivo, né? Pelo disso estar acontecendo, de existir essa crença de que tem que ser cesárea, porque antigamente, quando se iniciaram, né, as cesáreas do jeito que a gente faz hoje, se fazia o corte tanto na pele como no útero vertical, assim, né? O do E umbigo em direção à pepeca. o Não como na umbigo. marquinha do biquíni, né? Isso. E quando a cicatriz no útero fica nesse sentido, existe um risco muito grande de romper esse local onde tem a cicatriz numa próxima gestação e num próximo parto, no caso, com as contrações, né? Só que isso não é mais feito assim, né? Praticamente não existe quase nenhuma indicação para isso ser feito. Existem São algumas ainda, raríssimas, né? mas é raríssimo, né? Geralmente, quando acontece, até o obstetra costuma falar para a mulher, né, e alertar sobre isso por essa mudança da técnica que pode acontecer. Mas no geral, a gente faz aquele cortezinho lá embaixo, né, ali junto com os pelinhos pubianos lá embaixo, mais retinho, assim, na linha da calcinha ali. E no útero também da mesma forma. Então, quando a cicatriz é desse jeito, daí a gente já não tem mais tanta preocupação, né? Em relação a É, isso. é muito raro hoje a gente precisar fazer esse tipo de corte, né? Que é o em direção do umbigo, em direção ali à pepeca. E quando faz, normalmente até a gente entrega o relatório médico, avisa a paciente, né? Reforça que foi feito um corte diferente, que ela não pode entrar em trabalho de parto, né? E outra situação que hoje em dia pode acontecer, que indique isso, é quando faz alguma cirurgia para retirada de mioma, né, Dani? Porque quando a pessoa retira um mioma num lugar ali aleatório do útero, seja no fundo, seja na frente, seja atrás, também esse lugar que fica a cicatriz da retirada do mioma, quando a mulher engravida, iniciam as contrações para o trabalho de parto, também é um local que vai ter mais chance de romper aquela cicatrização, né? Romper aqueles pontos, e aí isso é um risco para a mãe e para o bebê, né? Mas não é o que é utilizado na maioria das vezes, né? Hoje a gente faz a incisão que chama Tiffany Steel, vertical, Segmentar. que é aquela ali, como a Dani explicou, né? Na região dos pelinhos ali, na marquinha do biquíni. E lá dentro do útero também hoje é feito assim. E aí, como ele não é na mesma direção das fibras do útero, é muito raro acontecer essa ruptura quando inicia o trabalho de parto, né? Então, hoje uma mulher assim que ela nunca teve um bebê, ela nunca ficou grávida, né? Essa mulher também tem um risco de ruptura. Ele é muito baixo, né? Ele é muito baixo. Uhum. E quando a mulher tem uma cesárea só, também esse risco é muito baixo. É um risco de 0,5% mais ou menos. A mulher que nunca teve filhos ou que teve só uma cesariana. Quando a gente compara
esse 0,5%. Aos riscos associados às complicações de uma cesárea, né, é mais arriscado fazer outra cesárea. Porque a gente tem que pensar que toda vez que o nosso corpo cicatriza, então assim, se a gente faz um corte na mão, né? Naquele lugar onde a gente fez um corte da mão, se tu olhar, a pele fica diferente. Fica uma marca. E a mesma coisa vai acontecer por dentro. Então, quando a gente faz uma cesárea, são 7 camadas que a gente corta. Então, essas 7 camadas vão cicatrizar. Então, são 7 tecidos do nosso corpo que vão ficar diferentes do que eles eram. Então, quando a gente vai abrir de novo, né, para fazer uma segunda, uma terceira, uma quarta cesárea, a gente já não sabe mais o que vai encontrar lá dentro, porque a anatomia pode já ter se modificado, né? Então, às vezes o intestino gruda no útero, às vezes a bexiga gruda no útero, né? Às vezes o ovário tá do outro lado, a gente não sabe o que vai encontrar. Então, quanto mais mexido, quanto mais cirurgia na barriga, mais risco vai ter fazer uma nova cirurgia, né? E aí é muito comum essas complicações que não tem como a gente prever, porque, né, saiu da forma normal da anatomia, né, Dani? Então, às vezes pode estar lá para tentar tirar. Já aconteceu comigo, uma pessoa que era a 5ª cesárea, se eu não me engano. E aí, quando a gente conseguiu achar o útero, tava a bexiga assim, pá, grudadona em cima da onde a gente tem que cortar para tirar o bebê. Então, assim, teve que abrir a bexiga no meio para conseguir chegar no útero, teve que ficar com sonda, né, um tempão para essa bexiga se regenerar. Então, né, e às vezes podem acontecer essas aderências, né, essas coisas. Inclusive, né, aí a gente fala, quando a gente fala de cesárea, a gente tem que pensar que é uma cirurgia, que tem outros riscos, né, inerentes ao procedimento, como aumento de sangramento, aumento do risco de infecção, né, aumento do risco de ficar com dor nesse local, como a Fernanda falou, cicatriza, né, mas às vezes, dependendo da pessoa, né, isso é bem individual, de pessoa para pessoa, pode cicatrizar, formar aderência, que é como se fosse uma fibrose dentro da barriga, assim. E isso pode provocar até uma cicatriz que pode provocar dor e até dor crônica que não tem muita solução. Então, toda vez que a gente faz uma cirurgia, aí faz outra no mesmo lugar, faz outra no mesmo lugar, cada vez mais a cirurgia tem mais risco, né? Então, a gente sempre tenta evitar uma primeira cesárea, mas não é porque teve uma primeira cesárea que a próxima deve ser cesárea, até porque tem mais riscos mesmo, né? E existe o risco também, né, quando tu vai fazendo várias cesáreas no mesmo lugar, de problemas, inclusive, para a gestação, né? Como a placenta, né, ficar a placenta prévia, que é aquela placenta que fica mais para baixo, perto do colo do útero, que pode, na verdade, ela pode ficar grudadinha na cicatriz da cesárea, né? Tem mais risco de complicação. Isso indica que se interrompa a gravidez, inclusive, Isso. né? Então, porque quando a gestação gruda na cicatriz da cesárea, é como se ela não tivesse dentro do útero, bem dizer, né? Que a placenta pode grudar ali, migrar para os outros órgãos, enfim. Inclusive, e assim, não é porque teve, isso só acontece quando tem várias cesáreas. Não é bem assim, né? Às vezes, uma única cesárea pode já acontecer isso numa segunda, né? Mas quanto mais cirurgias, né? Quanto mais cesarianas, mais risco disso acontecer, né? Então, quanto mais cirurgias, mais risco de qualquer complicação acontecer. Então, se teve, e isso é um risco muito maior do que esse 0,5% que a Fernanda falou, né? Que é o risco da ruptura uterina, que todo mundo fica, né? Meu Deus, vai romper o útero por causa do trabalho de parto. E não é bem assim. O risco é bem menor do que os outros riscos que a cesárea já traz, né? Então, se você tem esse desejo de um parto normal, mesmo que você tenha entrado em trabalho de parto por algum motivo, você não conseguiu ter o parto normal, teve que fazer uma cesariana, isso não quer dizer que numa próxima gestação vai acontecer igual. Você pode conseguir ter um parto, porque cada gestação é de um jeito, cada trabalho de parto acontece de um jeito, cada bebê tem um tamanho, a posição, tudo pode mudar e você conseguir ter um parto normal mesmo. Cada gravidez é uma gravidez e cada filho é um filho. Né? Inclusive, eu vi aqui uma paciente minha que entrou que teve que fez o relato da semana passada que teve um parto depois de cesariana. Eu vi que ela entrou também. E uma coisa que é importante também, né? E aí tá, beleza. Uma cesárea é esse o risco, voo, né, bem baixo e tal.
ainda hoje, no manual do Ministério da Saúde, eles recomendam que se a mulher já teve 2 cesáreas, a terceira seja cesárea também, tá? Por quê? Porque a gente sabe que quando aí já teve 2 ou 3 cesáreas, esse risco aumenta um pouquinho, passa de 0,5% para 1,8%, tá? Então, no Ministério da Saúde brasileiro, ainda é assim. Indica que depois de 2 seja feito outra cesárea. Mas se a gente pegar outros manuais de outros países, não. Eles consideram que sempre vale a pena uma prova de trabalho de parto, que é, lógico, precisa ser um trabalho de parto em hospital, com acompanhamento médico, para caso se identifique que, né, esse útero não está suportando o trabalho de parto, essa cicatriz não está suportando, possa se proceder à cesariana rapidamente, né? Então, assim, nos outros países, eles sempre indicam que a gente faça o que chamam de prova de trabalho de parto, que é deixar a pessoa entrar em trabalho de parto e ver como que vai reagir, né? Porque, como a gente já falou, quanto mais cirurgia, mais complicação pode ir acontecendo aí, vai somando os riscos, né? E, inclusive, em relação à indução do parto, que geralmente é uma dúvida bem grande. Ah, mas tem cesárea, pode induzir o parto? Pode induzir o parto. Pode conduzir o parto praticamente da mesma forma que a gente conduz quando não tem nenhuma cesárea. A única diferença é em relação ao misoprostol, que é aquele comprimido que a gente usa via vaginal para indução, né, do parto, que esse a gente tem que evitar usar quando tem cesariana anterior. Apenas isso. O resto, o tempo que leva para o trabalho de parto evoluir, o uso de ocitocina, tudo igual, exatamente igual, como se não tivesse nenhuma cesárea, né? Então não aumenta o risco por causa disso, tá? Uhum. Inclusive, tem alguns estudos rolando já sobre o uso de misoprostol mesmo em quem já tem cesárea, mas por enquanto a gente ainda não está usando. Mas pode ser que daqui a pouco a gente comece a usar até isso também e acabe com esses mitos Parece que todos. na Alemanha já se usa. Ouvi falar alguma coisa. Então, Porque mas por fizeram enquanto a estudos por gente lá, ainda né? não usa, né? Não. Por Aí a enquanto gente ainda usa não. métodos mecânicos, né? Que seria o balãozinho, que a gente fala bastante aqui. Métodos naturais e a própria ocitocina. Essa não tem problema, né? Sim. E vamos ver se tem dúvidas. Acho que é isso, né? Alguém tem alguma Acho que dúvida? sim. Ó, a Evelyn colocou aqui, Dani, que achou ótima a explicação, que ela está gestante de 32 semanas, teve uma cesárea quando o bebê tinha 11 meses, ela engravidou novamente e sonha com parto normal, igual, acredito, a primeira filha, né? Que ela teve as duas experiências já, pelo jeito. Então, Evelyn, pode ir tranquila para outro parto normal. Que bom, que bom. E pode conseguir, né? Como eu falei, Sim. como teve uma cesárea, pode ter um parto, né? Assim como às vezes tem um parto normal e o segundo não nasceu de parto, teve que fazer Precisa ser cesárea. cesárea. É uma caixinha de surpresas mesmo, né? Só dá pra É. gente saber se vai dar certo se tentar. Não tem outro É. jeito. Não existe bolinha de cristal ainda. Ai, queria. Mas não tem. Ó, a Aline falou que teve um parto normal após a cesárea. Se alguém quiser olhar o relato dela ali no Instagram dela, bem bonito. E a Aline Gente, teve eu vi versão cefálica externa ainda, e né? teve uma versão que também não é contraindicado para quem tem cesárea, né? Eu vi que tem algumas perguntas que não estão relacionadas ao tema. Inclusive, tem algumas que já estão na caixinha que a gente abriu ontem. A gente não conseguiu responder porque tivemos parto, mas a gente vai responder todo mundo, tá? Então, a gente não vai responder agora porque, né, não tem relação com o tema que a gente está falando, mas a gente vai responder vocês, tá? Não se preocupem. Responde ali na caixinha com calma, gente. Que mais, Desse gente? assunto, tá todo mundo descolado já? Estamos assim, maravilhosas, sabendo tudo. Acho que não teria uma pergunta. Olha que maravilha. Estamos fazendo um bom trabalho, então, por aqui. Bom trabalho. E Eu quem acho que já é tá isso. inscrita aí para imersão Meu Parto? Cadê os coraçãozinho laranja aqui embaixo? Que ninguém deu coraçãozinho laranja para nós hoje. Para quem não sabe, né, da imersão, semana que vem, 29, 30 e 31 de agosto, às 19h30, a gente vai estar ao vivo falando só sobre parto, né? Sobre fisiologia do parto, fase de trabalho de parto,
indução, intervenções, enfim, cesárea. Então, vai ser ao vivo no Zoom. A gente vai estar respondendo as dúvidas de vocês ao vivo sobre esses temas. Então, quem ainda não se inscreveu, né? As vagas são limitadas, mas ainda tem vaga. Então, é só ir ali no link da bio, né? Para se inscrever para semana que vem. Acho que é isso. Gabi, a gente não respondeu a tua pergunta porque não está relacionada ao tema, mas a gente vai responder agora na caixinha, tá? Que eu vi que tu já mandou essa dúvida e a gente já vai te responder. As pessoas estão ansiosas, mas a gente vai responder. Acho que é isso, né? Então, a ideia da live do meio-dia é ser assim, papum. Rapidinho. Preciso avisar. Essa quinta-feira também vai ter relato de parto. Às 8 da noite, tá? Quinta às 8 da noite a gente vai ter o relato de parto da Letícia, que foi aluna aqui do Manual da Grávida Moderna, e ela quer compartilhar a história dela e do Romeu aqui, dela, do Felipe e do Romeu, aqui com vocês, tá? Então, quinta às 8 da noite. Então tá. Acho que agora todos os recados foram dados. Agora todos. Tá bom. Então tá. Vamos responder a caixinha, então. Tchau, pessoal. Beijo. Até a semana que vem. Beijo.